Olá, concurseiro e concurseira, seja bem-vindo mais uma vez aqui, o coach Roberto Mizuki, e hoje a gente vai tratar sobre o segundo vídeo dessa série de 3 vídeos que estão sendo publicados aos sábados, em que eu estou falando sobre as estratégias de estudo, né? Como ter um alto rendimento. E esse vídeo ele é direcionado para você que já está acertando até 60%, 70% ali nos simulados, né? Você que está numa segunda fase, no segundo estágio. Roberto, e o que é que eu preciso fazer, né? O que é que você precisa ter na mente? O que você não pode deixar de fazer, né? É o que a gente vai começar a ver agora aqui, tá? Se você curtiu primeiro, dá uma curtida aí nos vídeos, é bem bacana, é bastante importante pra gente continuar esse nosso trabalho, ajudando aí cada vez mais e mais concurseiros. Se você quer fazer uma pergunta, algum comentário, marca teus amigos também, né? Divulga. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso segundo vídeo falando aí das estratégias 2. Vamos lá? Primeira coisa é você ficar bem ciente a respeito dos seus rendimentos. Então, como eu já havia falado no vídeo 1, você deve pegar as provas, né, simular aquela prova do concurso que você está estudando. E se você tiver aí um acerto variando entre 50% a 70%, são essas aqui as medidas que você deve ficar atento, né, que você deve fazer. Quais as principais características, Roberto, dos alunos que estão aí nesse nível, né, nessa fase de estudos? Bom, corresponde a 70% da massa dos concurseiros. Né? Percebem uma certa variação, né, que eles começam a fazer 55%, aí melhora numa prova, só que depois cai de novo, e aí fica sempre aqui nessa faixa entre 50% a 70% de acerto. É muito comum isso acontecer, e aqui é onde você precisa ter muita atenção, né? Precisa ficar esperto para saber identificar aquilo que você está fazendo de errado ou aquilo que você não está fazendo, deixando de fazer e que é muito importante que você faça, tá? Esses alunos, eles vão na prova, eles conseguem acertar algumas questões, outras ele fica com dúvida, mas veja que é diferente da situação do aluno que está na estratégia 1. Aquele aluno ali, muitas questões, como eu falei lá, vão ser alienígenas, né? Vão ser questões que ele vai, nossa, não sabia nem o que a banca estava falando. Você que está nessa fase aqui, você ainda tem alguma certa dúvida, mas lembra, né? Aquela situação, nossa, eu sabia do que estava falando, eu sabia o que a questão queria de mim, mas infelizmente acaba optando às vezes pela alternativa errada, elimina 3, quer dizer, não é que você não sabia do assunto, só que está faltando ter aquela firmeza, né? Aquela certeza na hora de marcar. Então, é muito importante que você fique esperto aqui sobre as coisas que você precisa fazer para detonar as questões. Dúvidas sobre metodologia nos estudos, né? Então, muitas vezes o aluno ele acaba pecando em alguns aspectos que a gente sabe que é muito importante nos estudos. Nesse estágio, o aluno ele não só começa a identificar as pegadinhas, como ele também já está no nível em que ele já consegue matar elas, né? Ele já não cai mais nas pegadinhas como os alunos que ainda estão no início dos estudos, que estão lá na estratégia 1. Ele conhece também o edital e a banca, né? Ele já começa a identificar os assuntos que mais caem, ele começa a verticalizar, né? Isso é importante, sabe quais são os assuntos que são mais cobrados, para dar uma atenção especial àqueles assuntos, que é muito importante, e ele também começa a conhecer mais a banca, né? Nossa, como é que a banca cobra, o que a banca faz, né? Qual é a filosofia, né? De que maneira que ela costuma cobrar os assuntos. Já prestou alguns concursos públicos, mas por conta dessa variação dos percentuais de acerto, dessas dúvidas na hora de resolver as questões, ele acaba ficando com baixa motivação, o que é algo que a gente precisa começar a ter atenção para melhorar, né? Para que você se mantenha motivado, e a motivação ela só vem se você tiver melhoria contínua nos teus resultados. Número 1, estudar mais pela doutrina, tá? O aluno que ainda está variando ali muito nesses percentuais de acerto e ficando ali, sempre batendo na trave entre 50% e 70%, ele precisa estudar mais pela doutrina e fazer a leitura de lei seca com pequenas doses, né? Olha, se você para pensar numa prova e imagine que ela tenha 100 questões, você vai identificar ali que normalmente o que as bancas fazem, Carlos Chagas, a CESP, é cobrar dessas 100, eu diria que 70%, 80% das questões vão dizer respeito à lei seca e à doutrina. Por isso que a gente recomenda que você se aplique mais na doutrina
E também faça a leitura de lei seca em pequenas doses, né? Eu já tive alunos que queriam ler o Código Civil inteiro como largada. Ah, Roberto, porque cai muita lei seca. Não faz isso. Faz a leitura de acordo com o assunto que você está estudando. Então, você está estudando ali contratos, você vai pegar só os artigos da parte de contratos e ler. Você não precisa ler o Código Civil todo. Praticar diariamente com exercícios. Faça o estudo e imediatamente faça as questões. É importante que você pratique, porque a prática diária de exercício vai permitir que você identifique as pegadinhas, que você conheça a banca, que você faça a aferição do teu rendimento, né? Será que eu estou estudando correto? Será que o material está bom? Essas respostas vão vir a partir dos seus resultados nos exercícios, ok? Revise muito, né? Como eu falei aqui, o aluno que está nessa estratégia 2, ele normalmente, às vezes ainda fica em dúvida algumas questões, elimina 3 e acaba deixando 2 alternativas e marca a errada. Já aconteceu com você, né? Então, precisa ser feita a revisão. É isso que está faltando para você. Se você se aplicar mais nesse aspecto da metodologia, eu tenho certeza que seus rendimentos nas questões vai melhorar bastante. E trabalhe o mindset para ganhar confiança nos estudos e superar as crenças limitantes. Isso aqui é algo que a gente bate muito, né? É um dos pilares, eu acredito, do nosso programa de coaching, porque muitas vezes o aluno acha que é somente sentar, estudar, né? Aplicar as horas ali, que ele vai obter os resultados que ele tanto espera. Ele percebe que existem, né, algumas crenças, alguns pensamentos que estão ali, né, poluindo, tornando a visão dele turva. Isso impede ele de enxergar os avanços, enxergar isso que a gente está tratando aqui, né? O que ele deve fazer, aonde ele precisa melhorar. Trabalhar o estado mental, né? Mindset, o estado mental do aluno é muito importante. Você precisa começar a se voltar para dentro de si e identificar, nossa, isso aqui eu realmente estou fazendo errado. Seja flexível com você mesmo. E errar é humano, ninguém nasce sabendo como estudar para concurso público. Eu vou te contar uma história aqui em que eu realmente sofri muito no começo, porque eu tinha particularmente uma dificuldade grande com leitura de lei seca, né? Eu não gostava de lei seca, eu era apaixonado por leitura de doutrina, de livros, etc. E isso acabou me causando um problema muito grande, porque eu passei, como eu falei, 1 ano praticamente sem resultado nenhum, até que depois eu comecei a evoluir. Quando eu consegui enxergar, né? Quando eu realmente parei para entender o meu estado mental, o que é que estava me impedindo? Então se faz essa pergunta, tá? O que é que está impedindo o meu estudo de avançar? O que é que eu tenho deixado de fazer? De tudo que a gente está falando aqui, com certeza alguns desses itens você já faz, talvez outros não. Então, se você não parar para pensar, nossa, se eu não modificar o que eu estou fazendo, eu vou obter os mesmos resultados que eu estou tendo. Se você quer ter um resultado novo, você precisa fazer o quê? Mudar as suas atitudes, a sua metodologia, o seu estudo, né? Então, se você quer algo novo na sua vida que você nunca teve, você precisa fazer algo novo que você nunca fez. Bacana? E outro aspecto muito importante que você deve fazer é anotar mensalmente a evolução no seu desempenho. Para que você veja e enxergue, nossa, em janeiro de 2016 eu estava acertando 50%. Em fevereiro, março, abril eu já melhorei 5%. Você tem que ter alguma evolução, tá? Se você ficar estacionado durante 6 meses no mesmo percentual variando, opa, para tudo, tem alguma coisa que você precisa melhorar nos seus estudos, tá? Então, é importante você anotar mensalmente, é justamente dessas anotações que vai vir a sua motivação. Quando o ser humano ele vê resultado no que ele está fazendo, ele começa a enxergar o que, nossa, eu estou melhorando, eu estou evoluindo, então o que eu estou estudando está correto. Agora se pergunte, você sabe qual a disciplina que você precisa estudar? Você sabe qual é o seu percentual de acertos em constitucional, em administrativo? Roberto, eu poderia fazer simulados fracionários só de algumas disciplinas? É possível também, porque se você para fazer uma prova inteira e metade do edital você ainda não estudou, é até desumano você levar aquilo em consideração. Eu acho que os simulados eles devem se limitar às disciplinas que você está estudando naquele momento. Agora é importante anotar. Combinado? O que eu não devo fazer sob nenhuma hipótese? Mesma recomendação lá do pessoal da estratégia 1. Nunca troque de edital. Porque se não são, né, cargos congêneres, cargos muito semelhantes, é muito difícil você parar para estudar toda uma nova disciplina. Um exemplo,
eu estou estudando para analista, Roberto, e aí sai o TRT. Nossa, você vai ter que dominar trabalho, processo de trabalho. Mas aí depois sai o TRE, agora você vai ter que saber tudo de eleitoral. Agora sai o TRF, então entra previdenciário, né, tributário. Então veja que aí você já correu praticamente o edital inteiro de qualquer carreira jurídica. Troca constante de edital vai exigir de você estudar muito mais e nunca ficar bom o suficiente, craque o suficiente para ir lá e matar aquele concurso, aquele edital que você queria. Então não troque de edital. Não faça leitura 100% seca de súmulas e jurisprudência. A leitura, o estudo deve ser feito casado, conjugado. Então, na medida que você está com o teu material aqui estudando e ele faz remissão às leis, alguns artigos, você para ler. Então, não faça a leitura 100% seca de súmulas de jurisprudência. Sempre faça acompanhada da doutrina. É a doutrina quem vai te dar uma base teórica para você poder ler a lei e entender o que está por trás daquele artigo. E a jurisprudência, ela também deve ser acompanhada da doutrina. Por isso que a gente recomenda o uso de sites, né, como Dizer o Direito. Não só o julgado, mas também ele traz ali toda uma explicação teórica em torno do que está sendo discutido, né, dos institutos jurídicos que estão sendo ali discutidos. Então não faça essa leitura seca. Olha, se você está variando entre 50% e 70%, a gente não recomenda que você faça leitura de material complementar ou dos informativos do STF e do STJ. Por que não? Veja, se você pega uma prova e ela tem 100 questões, normalmente Carlos Chagas, né, e CESP vão trazer aí 25% de questões voltadas para os informativos, né? Eles caem, mas pode ter certeza, a maior parte da tua prova vai estar sendo cobrado assuntos relativos à lei seca e à doutrina. Então, se você não está preparado ainda para fazer uma prova que cai uma lei seca, que em tese é um estudo mais fácil, que você vai absorver com mais facilidade, basta ter repetição. O material complementar que a gente está se referindo aqui são aqueles livros que são bem específicos, né? Então, por exemplo, na Fazenda Pública em Juízo, né, do Leonardo Carneiro da Cunha, procurador do Estado de Pernambuco, é um livro que você só deve parar para pegar ele mais à frente, quando você já tiver vencido todo o processo civil, a parte básica, né? Quando você já tiver vencido todo o direito tributário, a parte básica, porque aí sim você complementa esse estudo até você terminar o edital da parte geral do concurso. Nos nossos estudos, eu mantive o meu vade-mecum, por exemplo, durante os meus 2 anos de preparação. Eu nunca troquei aquele meu vade-mecum, mas é claro que aí entra o teu trabalho de você fazer o quê? Atualizar o teu material. Então você vai lá no site, imprime a lei, recorta ela, cola em cima dos artigos que foram revogados. O material que você vem usando, ele já está escrito, ele já está lido, inclusive a tua memória visual. Você de tanto folhear aquele vade-mecum, aquele material ali, você já tem ele na cabeça, você já sabe exatamente qual é a localização na página que está aquele artigo que caiu na prova, que você grifou. E por fim, também não faça nenhuma das orientações que a gente citou lá no vídeo 1. Corre lá, assiste o primeiro vídeo, né? Porque todas aquelas orientações ali que a gente passou se aplicam também a você, são cumulativas, né? Então espero que você tenha gostado. É claro que as nossas orientações, elas foram passadas e nem sempre elas vão se encaixar perfeitamente à sua realidade. Então faz o seguinte, se você tem uma pergunta específica sobre alguma dúvida, alguma fase que você está vivendo, faz um comentário aqui, deixa para mim aqui, eu vou te responder. Posso até gravar um vídeo a respeito disso e lhe agradeço muito se você compartilhar e curtir, marcar teus amigos, divulgar o nosso trabalho, porque a nossa ideia é alcançar o maior número possível aí de concurseiros que estão precisando da nossa ajuda, tá joia? Um grande abraço e a gente se vê no próximo sábado, em que eu vou falar dos alunos que já estão aí no estágio mais avançado de estudos. Até o próximo sábado. Tchau!